Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar a história real do filme Evocando Espíritos. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras e misteriosas do terror moderno. A história real que inspirou o filme Evocando Espíritos, lançado em 2009. Muita gente assistiu a esse filme e saiu do cinema se perguntando: mas será que isso realmente aconteceu? Será que existiu mesmo uma família que passou por tantos horrores dentro de casa? E a resposta é sim, existe uma base real por trás do longa. Só que, como sempre acontece em Hollywood, muitos elementos foram modificados, exagerados ou até inventados para aumentar o impacto da trama. Então hoje eu vou contar para você como tudo aconteceu de verdade. O que o jornalismo e os investigadores da época relataram, quais são os pontos da divergência e, claro, o que aconteceu com a família Snickers depois de viver esses acontecimentos que mudaram suas vidas para sempre. Então prepare-se, porque essa história é cercada de mistério, medo e muita polêmica. Tudo começou nos anos 1980, quando a família vivia um momento extremamente difícil. O filho mais velho, chamado Philip, tinha sido diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, um tipo agressivo de câncer. O tratamento era doloroso e exigia viagens constantes até o hospital especializado em Connecticut, nos Estados Unidos. Para facilitar essa rotina, os pais decidiram se mudar para uma casa mais próxima do hospital. Até ali, nada de estranho. Só que havia um detalhe: a casa escolhida tinha um passado peculiar. Ela havia funcionado durante muitos anos como uma funerária. Ali eram realizados velórios, preparações de corpos e serviços ligados à morte. Quando a família se mudou, descobriu que ainda existiam utensílios antigos guardados no porão, como macas, instrumentos usados em autópsias e até algumas câmaras frias. Então você chega com a sua família, incluindo crianças, para começar uma vida nova. E no porão da casa ainda estão os restos do que foi o local onde dezenas, talvez centenas de mortos foram preparados. Só isso já seria suficiente para deixar qualquer um desconfortável, né? Então foi nessa cena que a família começou a relatar os primeiros fenômenos estranhos. E segundo eles, as coisas começaram de forma sutil. Luzes piscando sem explicação, vozes sussurrando quando não havia ninguém por perto e objetos que mudavam de lugar sozinhos. Mas aos poucos, os acontecimentos ficaram mais intensos e assustadores. O filho Philip, já debilitado pelo tratamento contra o câncer, começou a ter visões perturbadoras. Ele dizia ver pessoas estranhas dentro da casa, vultos que pareciam e desapareciam de repente, figuras cadavéricas que o observavam. Então a família acreditava que esses fenômenos estavam ligados ao passado da casa. Carmen, a mãe, relatou que em algumas noites sentia ser atacada por forças invisíveis. Disse que uma vez quase foi sufocada pela própria cortina do banheiro, como se algo tivesse vida própria. Ela também contou que a água da casa chegou a sair vermelha, como se estivesse manchada de sangue. Os irmãos mais novos também afirmavam ter vultos, ouvir risadas macabras e até sentir toques de mãos frias em seus corpos durante a noite. Com o passar do tempo, os episódios ficaram tão frequentes que a família chegou a acreditar que estavam vivendo literalmente em meio a uma infestação demoníaca. É impossível falar dessa história sem destacar a situação de Philip neste momento. Ele era o mais afetado pelos fenômenos, além das visões.
Sua personalidade mudou drasticamente. De um garoto doce e reservado, ele passou a apresentar comportamento agressivo, explosões de raiva e atitudes que os pais não conseguiam explicar. Muitos acreditaram que ele estava possuído ou sendo manipulado por entidades malignas, mas os médicos tinham outra explicação. Para eles, os sintomas poderiam estar ligados a distúrbios psicológicos ou aos próprios efeitos colaterais do câncer e do tratamento. Mais tarde, Philip chegou a ser diagnosticado com esquizofrenia, o que levanta a dúvida: será que tudo não passava de alucinações provocadas pela doença? Ou será que os espíritos realmente se aproveitaram de sua fragilidade para se manifestar? Essa é uma das grandes questões que dividem os céticos e os crentes até hoje. Com o desespero aumentando, a família buscando a ajuda dos especialistas em fenômenos paranormais. E foi aí que entraram em cena dois nomes muito conhecidos, o Ed e a Lorraine Warren. Sim, os mesmos investigadores que ficaram famosos pela investigação de Amityville e pela franquia A Invocação do Mal. Os Warren investigaram a casa e confirmaram que havia ali uma presença maligna. Segundo eles, a antiga funerária havia sido usada não apenas para preparações de corpos, mas também para rituais obscuros, incluindo necrofilia e práticas satânicas. De acordo com a versão dos Warren, as almas perturbadas das pessoas que passaram por aquele local estariam presas à casa, atormentando qualquer um que tentasse viver ali. Eles chegaram a afirmar que o exorcismo foi realizado na casa para expulsar os demônios. No entanto, até hoje, não existe documento oficial da igreja confirmando que esse ritual tenha sido acontecido. Ou seja, o relato depende da palavra dos envolvidos e nunca foi validado por provas concretas. Quando o filme Evocando Espíritos foi lançado, muitos detalhes da história foram alterados. No longa, a família tem o sobrenome Campbell e o filho em tratamento contra o câncer se chama Matt. As visões que ele tem são de forma extremamente gráficas, com fantasmas horríveis, corpos escondidos dentro das paredes e até um médium que foi enterrado na própria casa. Essas cenas nunca foram confirmadas na realidade. Elas foram criadas para aumentar o impacto dramático do filme, deixando o público em choque na vida real. Bom, não existem provas de corpos dentro das paredes, nem de um médium aprisionado ali. Mas o núcleo da história, a família que se muda para uma antiga funerária e passa a viver experiências sobrenaturais ligadas ao filho doente, é real e permanece. E o que a imprensa da época diz sobre tudo isso? Na verdade, não existem registros de grandes reportagens investigativas feitas no período em que os fenômenos aconteceram. O caso ganhou força mais tarde, principalmente com a divulgação feita pelos próprios Warren, e depois com a publicação de livros e adaptações cinematográficas. Alguns veículos chegaram a cobrir o tema, mas sempre de forma mais voltada para a curiosidade e o entretenimento, do que com uma investigação jornalística mais séria. Isso deixa uma grande lacuna. Afinal, não temos provas independentes de que tudo isso realmente aconteceu. Apenas o testemunho da família e dos investigadores paranormais. Muita gente acredita que o caso da família tenha terminado em um julgamento sobre exorcismo, mas na realidade o processo judicial famoso envolvendo possessão demoníaca foi outro, o caso de Arne Shane Johnson, que ficou conhecido como "O Diabo me fez fazer isso". Nesse julgamento, a defesa tentou alegar que Johnson cometeu assassinato porque estava possuído por um demônio. Foi o primeiro caso dos Estados Unidos em que se tentou usar a possessão como defesa legal. Isso não tem relação direta com a família, mas ao longo dos anos, as duas histórias se misturaram na mente do popular. O resultado é que muitas pessoas acreditam que Evocando Espíritos também se refere a um julgamento,
o que não é verdade. E o que aconteceu com a família depois dessa experiência? Philip sobreviveu por mais alguns anos ao câncer, mas acabou falecendo mais jovem, vítima da própria doença. Durante sua vida, ele continuou a afirmar que havia visto espíritos e passado por experiências que ninguém acreditava. A sua mãe, Carmen, também manteve seu relato e até escreveu livros contando sua versão da história. Ela sempre disse que não tinha motivos para inventar nada, pois o que viveram foi um verdadeiro pesadelo. Já os proprietários da casa e pessoas ligadas à cidade negam que o local seja amaldiçoado, e para eles tudo não passou de exagero ou invenção para lucrar com a fama. Até hoje, o caso divide opiniões. Para alguns, foi um episódio clássico de atividade demoníaca. Para outros, apenas uma mistura de doença, estresse e imaginação fértil que acabou se transformando em lenda urbana. Esse caso, que inspirou Evocando Espíritos, é um exemplo perfeito de como o fato e ficção podem se misturar até o ponto em que é quase impossível separar uma coisa da outra. De um lado, temos uma família que garante ter vivido experiências aterrorizantes, mas do outro temos céticos que afirmam que nada disso foi provado e que tudo pode ser explicado pela ciência e pela psicologia. E no meio disso temos Hollywood, que transforma uma história já assustadora em um espetáculo de horror ainda maior. O que fica é a reflexão. Será que a casa realmente estava tomada por espíritos perturbados? Ou será que o verdadeiro terror estava dentro das mentes e dos corações daquela família em sofrimento? E você, o que você acha dessa história? Acredita que a família realmente passou por um fenômeno demoníaco ou que isso se passava apenas pelo trauma que estava acontecendo na família? Deixa aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho. Fique mais um pouco para mais histórias assustadoras aqui na Biblioteca Sombria.